Quando nós precisamos comparar frações, fazer uma comparação de frações. Isso quer dizer o seguinte, agora nós estamos conferindo quem é maior e quem é menor. Por exemplo, nós conseguimos trabalhar com frações com números naturais, por exemplo, 4 e 8. Quem seria o maior? Obviamente, o 8 é maior. Se eu estou trabalhando com 10 e 1, é óbvio que o 10 é maior. Uma dica para quem não lembra quais esses valores usar, qual desse sinal usar, maior ou menor, lembre do seguinte. Quando eu tenho uma comparação de dois números, veja que isso aqui é tipo uma flechinha, né? É uma setinha, uma flecha. E essa flechinha, ela sempre aponta para o menor. Então, sempre aponta para o menor valor, tá? Então, ela está sempre apontando para o menor valor. É um modo de você lembrar mais fácil essa aplicação, tá bom? Então, se eu tenho duas frações, por exemplo, a fração 2 quintos e a fração 6 quintos. Veja que a minha fração, todas as duas têm o mesmo denominador, 5 e 5. Então, frações com denominadores iguais facilita, porque aqui eu só preciso comparar o seguinte, no número de cima, qual deles é maior? O 6. Então, ela mantém isso. Vamos pensar no seguinte, se você pegar R$ 2 e dividir para 5 pessoas, você só tinha R$ 2 e dividiu para 5 pessoas. Você concorda que o valor disso será um valor menor do que eu pegar R$ 6 e dividir para as mesmas 5 pessoas? Por quê? Se eu pegar R$ 6 e dividir para 5 pessoas, vai dar R$ 1 e um pouquinho para cada. Mas se eu trabalhar com R$ 2, não vai ter como dar próximo a R$ 1, certo? O intuito é a gente tentar imaginar nesse formato. Se eu pegar esse valor e dividir por esse, o resultado será maior ou menor que esse valor dividido por esse. Mas, se os denominadores são iguais, não há problema. É só pegar, os denominadores são iguais, eu vou pegar vou conferir só pelos números de cima, tá? Um outro exemplo. Se eu colocar os valores 1/4 e 3/4. Ou seja, nós temos o mesmo denominador. Então, só preciso comparar os de cima. O 1 e o 3. O 1 é menor. A setinha sempre aponta para o menor. Resolvido. Agora, se os denominadores forem diferentes, aí nós teríamos um problema. Por exemplo, 3/4 e 1/2. Como é que eu vou saber qual as duas são maiores? Um modo mais simples para isso seria o seguinte. Veja que se eu conseguir trocar uma dessas frações por uma fração equivalente, lembrando que na atividade anterior, a fração equivalente será a mesma coisa. Tanto faz eu escrever 2 quintos como 40 sobre 100. O resultado é sempre o mesmo. Então, por isso, se eu conseguir modificar uma das minhas frações, eu já vou conseguir resolver essa comparação. Então, veja o seguinte, eu vou manter a fração 3/4 e aqui eu posso ver o seguinte, eu quero que essa fração tenha denominador 4 também, para deixar com o mesmo denominador. Então, o modo mais simples seria eu multiplicar isso aqui por 2. Só que aí quando eu faço isso, eu tenho que alterar tanto no numerador quanto no denominador. E a minha fração agora passaria a ser
1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Essas frações são equivalentes, são a mesma coisa. E ela agora me deixou as duas com denominadores iguais. E agora ficou fácil. Se os denominadores são iguais, a minha setinha só precisa apontar para o menor. Pronto, resolvido. Só que assim, nem sempre a gente vai conseguir alterar só uma das frações, tá? Então as coisas vão ficando mais difíceis. Por exemplo, 2 quintos e 1 terço. Qual o problema disso? Não vai ter nenhum número que quando... Aqui ó, eu tinha o 2. 2 vezes 2, eu encontrei o 4. Então não vai ter nenhum número que quando eu multiplique aqui dê esse resultado. Não vai ter nenhum número que eu divida aqui que dê esse resultado. Então não vou ter como dividir 5 por nenhum número que dê 3. Não vou conseguir achar um número que multiplicado por 3 dê 5. Então qual é a minha opção? A opção mais fácil seria o seguinte, ó. Esse 5 aqui, eu vou usar ele como sendo o multiplicador das duas parcelas. Então, minha fração equivalente será 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. E, para essa parcela daqui, eu vou usar o 3. A minha fração agora é... Veja que eu usei esse denominador para multiplicar essa fração. E agora eu vou usar esse denominador para multiplicar essa fração. Então, ficaria 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Bom, os dois agora têm o mesmo denominador. Obviamente, esse aqui é o maior, então a setinha aponta para o menor. Questão resolvida. Ah, nessa questão aqui, eu poderia ter usado essa tática? Poderia. Isso aqui ficaria o seguinte, ó. Eu multiplicaria essa fração toda por 2. Ficaria 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. E nessa outra eu usaria o 4, né? Eu usaria o 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 também dá 8. Bom, o mesmo denominador, são frações equivalentes, que não tem problema nenhum. Se as duas agora têm o mesmo denominador, esse aqui é maior que esse, então minha fração aponta assim. Bom, então, obviamente, a nossa situação está resolvida, certo? Bom, gente, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.